Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Foram as páginas 81, 82, 85 e 86. Lembrando que o número 2 da página 85 não precisava ser feito, tá bem? Páginas 81 e 82. Na página 81 está pedindo o seguinte, para a gente ler este texto falando sobre uma determinada cidade. Minha cidade deixa saudade. Minha cidade das Minas Gerais é um vale de ruas, casas, fábricas, muitas. E de uns tempos para cá também arranha-céus. Vista do alto daquele morro, toma ares de grande cidade. Minha cidade cercada de colinas mansas, guarda teu verde, não cresce mais. Ruth Bueno, minha cidade deixa saudade. Está falando sobre a cidade de Juiz de Fora, né? É um texto de 2002. Número 2. A cidade onde você mora se parece com a cidade descrita no poema? Que diferenças há entre as duas? Bom, para quem mora na cidade de Belo Horizonte, a cidade ela se parece um pouco sim, tem algumas características semelhantes, tem algumas ruas de vale, né? Tem muitos edifícios altos e boa parte do terreno da cidade de Belo Horizonte é cercado por serras, a exemplo da belíssima Serra do Curral, não é verdade? A diferença, gente, é que a cidade ainda está crescendo. E a gente pode dizer também que Belo Horizonte, né, tem um processo de urbanização acelerada, é uma cidade muito urbanizada, né? Número 3. Pesquise em um dicionário e escreva aqui o significado das palavras destacadas no texto. As palavras destacadas foram arranha-céus e colinas. Arranha-céus são edifícios altos, né? São prédios muito altos. Colinas, pequenas elevações no terreno, são aqueles morros arredondados, né? Você acha que a cidade descrita é um bom lugar para morar? Por quê? Bom, essa é uma resposta pessoal, tá, turma? Eu vou colocar aqui apenas uma sugestão para reflexão. Porque quando a gente pensa em um bom lugar para morar, a gente tem que pensar nas condições, né? No clima, na estrutura, né, no transporte, se é muito poluído, se não é, se é muito barulhento, se não é. Então, precisamos associar a cidade industrializada, né, e urbanizada a problemas como trânsito, poluição e baixa qualidade de vida. Por exemplo, de toda forma, a cidade tem suas características, né? Quem não gosta de ir a uma pracinha e sentar tranquilo e sossegado? Quem não gosta de ir a um belo parque como o Parque Municipal para passear? Então, a cidade tem seus locais atrativos, né? Que são locais onde a gente pode passear, que a gente pode visitar também. Páginas 85 e 86. Escreva duas listas de acordo com os seguintes títulos. Lugares públicos que frequento e lugares privados que frequento. Gente, isso aí é de acordo com o que vocês frequentam, tá? Eu trouxe aqui só sugestões. Se alguém não lembrar, mas o que é lugar público, o que é lugar privado? Vamos relembrar. Público é mantido pelo governo. É uma praça, é um parque, é uma rua, um museu, uma escola. Embora algumas escolas sejam privadas, né? Algumas escolas sejam particulares. Mesmo assim, gente, tem locais públicos que não é permitido a entrada de todo mundo, tá? Tem locais públicos, como órgãos administrativos, que não é todo mundo que pode entrar e nem em qualquer horário. Os locais privados, eles são mantidos por uma instituição privada, pela população, pela sociedade, por uma empresa. Os lugares públicos são mantidos pelo governo e são mantidos, em sua grande maioria, com impostos pagos pela sociedade, tá bem? Lugares privados. Sua casa é um lugar privado. Não é qualquer um que entra na sua casa, né? A casa de um amigo também. Um estranho que está passando na rua não pode, de repente, chegar e entrar na sua casa. Diferente de uma praça, diferente de uma rua. Um estranho pode chegar e sentar em uma praça, pode chegar e entrar em um parque, né?
Um restaurante, que é um local privado também. Existem escolas, clínicas particulares, quando você vai ao dentista, por exemplo, né, em uma clínica particular. Os bancos também são locais privados. Tem alguns locais privados, pessoal, que eles acabam se tornando públicos, como um supermercado, como um restaurante, como o banco. Por que que eles acabam se tornando públicos? Porque qualquer pessoa pode entrar em um restaurante, pode lanchar, pode almoçar, pode jantar. Claro que a pessoa vai pagar, né? Mas ela pode entrar lá. Banco também, qualquer pessoa pode entrar em uma agência bancária para realizar uma movimentação financeira, para pagar uma conta, né? Para tirar um extrato. Claro que todos esses locais têm horários determinados, mas esses locais eles são privados porque eles são mantidos por empresas privadas, eles não são mantidos pelo governo, tá bem? Então associem, lugares públicos são aqueles mantidos pelo governo. Lugares privados são aqueles mantidos por uma pessoa, por uma empresa, tá bom? Quem mantém os lugares públicos e privados em uma cidade? Com que recursos financeiros e por quê? Lugares públicos e lugares privados. É para vocês marcarem, né? Completarem. São mantidos pelo governo, lugares públicos. São mantidos pelas pessoas ou empresas, lugares privados. Todas as pessoas podem frequentá-los, lugares públicos. Somente quem estiver autorizado pode frequentá-los, lugares privados. São mantidos com o dinheiro dos impostos e contribuições pagos pelas pessoas, lugares públicos. Você acha importante a preservação dos lugares públicos? Para quê? Na sua opinião, como esses lugares devem ser utilizados? A gente tem que lembrar que os espaços públicos, eles podem ser utilizados por todas as pessoas, não é verdade? E que esses lugares públicos, eles são mantidos com os impostos que as pessoas pagam, né? Com as contribuições pagas pela sociedade. Então, se alguém vai lá e depreda um lugar público, é prejuízo para a sociedade. Então, a gente tem que preservar esses locais, né? É extremamente importante preservar, pois eles são mantidos com impostos pagos pela população. É importante também para que toda a população possa utilizá-los sempre e que os serviços sejam de qualidade. Finalizamos a nossa correção, vamos dar continuidade sobre o estudo da cidade. Nós vimos na aula anterior que as cidades, elas podem ser planejadas, ou elas podem surgir, né, evoluir do crescimento populacional, do processo de urbanização, do processo de industrialização. Geralmente, gente, as cidades planejadas, elas são construídas, são pensadas, né, com um propósito, com um fim. Quando as cidades elas são planejadas para ocupar um determinado espaço. Só que as cidades elas vão crescer, a população vai aumentar. Então, essa cidade que era planejada para ocupar aquele espaço específico, ela vai extrapolar esse espaço. É o caso de Belo Horizonte, como eu trouxe aqui para gente neste mapa. Este mapa aqui, gente, essa planta, na verdade, né, é planta geodésica, topográfica e cadastral de Belo Horizonte. Então, essa planta aqui é o projeto da construção de Belo Horizonte. Observem essa área mais amarelada aqui, alaranjada, né? O Belo Horizonte, gente, foi planejada para caber apenas dentro deste espaço. Então, tudo isso aqui, que estaria nos limites da Avenida do Contorno, deveria ser considerado, né, como o centro, né? Seria Belo Horizonte. Só que a população cresceu muito, a urbanização também cresceu muito. Então, Belo Horizonte cresceu além dos limites da Avenida do Contorno. O que está fora, gente, seria a periferia. Mas os bairros próximos aqui à região central, eles não possuem muita diferença da estrutura dos bairros da região central. Então, de certa forma, eles não são considerados tão periféricos assim. Tá bem? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é a periferia.
Belo Horizonte, então, foi construída para ocupar um determinado lugar, foi construída para crescer dentro dos limites da Avenida do Contorno. Então, essa região aqui tornou-se a região central de Belo Horizonte, essa região dentro dos limites da Avenida do Contorno. Existem muitos bairros que formam essa região, mas existe uma outra região principal, que é o centro, dentro dessa região central. É o hipercentro de Belo Horizonte. É aquela região ali no entorno da Praça 7. É onde possui vários comércios, vários bancos, várias lojas, onde o trânsito ele é muito intenso, né? O tempo inteiro, muitas pessoas nas ruas. Então, esse hipercentro ele foi evoluindo do desenvolvimento comercial desta região. A região central é aquela região que abriga maior infraestrutura. Trouxe aqui essa imagem para vocês conseguirem identificar quais elementos estão dentro da Avenida do Contorno, dentro dos limites da Avenida do Contorno. Nós temos o Parque Municipal, nós temos a Praça da Liberdade, nós temos alguns hospitais, nós temos alguns shoppings, o Mercado Central, a Praça Raul Soares. Quando Belo Horizonte foi planejada, gente, inclusive o Parque Municipal era para ele ser bem maior do que é atualmente. Mas como a construção precisou ser realizada de forma rápida, ele ficou do tamanho que é atualmente, né? Inclusive, até a Prefeitura de Belo Horizonte era para ter sido construída de frente da Praça Raul Soares, só que ela foi construída aqui na Avenida Afonso Pena. Esses bairros que estão no entorno da região central, no entorno do centro, né, delimitado pela Avenida do Contorno, seriam os bairros periféricos. Mas estes bairros, eles assumiram características de bairros centrais. A cidade, ela é dividida. Como assim ela é dividida? Cada região na cidade vai ter as suas características, em função do seu desenvolvimento, da sua infraestrutura, das suas construções, das moradias, das vias de acesso. A região central de uma cidade, pessoal, ela abriga a maior parte da infraestrutura dos serviços. O que quer dizer isso? Lembram o que são os serviços? Os serviços básicos? O que é a infraestrutura? Infraestrutura são meios de transporte, são meios de comunicação. Serviços, gente, é saneamento, é acesso à água, acesso à comunicação. Então, a região central vai estar mais bem estruturada. Ela vai se diferenciar das demais regiões em função da sua composição. Como assim da sua composição? A região central que é a mais movimentada, maior fluxo de veículos, né? Um vai e vem de pessoas, muito comércio, muitas lojas, muitos bancos, faculdades, hospitais. Inclusive é na região central de Belo Horizonte também que está a rodoviária, né? No entorno dessa região central, gente, próxima a essa região central, vão morar aquelas pessoas que têm alto poder aquisitivo, aquelas pessoas que vão morar em apartamentos luxuosos, em apartamentos, né, na região central mesmo, dificilmente a gente vai encontrar uma casa, né? Então, a região central vai se diferenciar das demais por conta dessas características. Além do centro da cidade, nós temos também outras divisões, que é a periferia. Aqui no Brasil, a gente costuma fundir, né, ou confundir os termos periferia com favela. A periferia é uma região que está nos arredores de um determinado centro. A periferia é o que está do lado de fora. Então, como geralmente os aglomerados, né, as favelas aqui em Belo Horizonte, são construídas na região periférica, costuma-se confundir periferia e favelas. Mas a periferia também são locais onde as moradias são mais precárias e a população tem um poder aquisitivo inferior, menor, tá? As favelas são um conjunto de moradias construídas em terrenos irregulares,
Geralmente, nesses locais, as construções são precárias e há falta de serviços públicos básicos. Quais são os serviços públicos básicos que nós já estudamos? Transporte, educação, saúde, segurança, emprego, saneamento básico. Saneamento básico é água tratada, coleta de esgoto. As construções são precárias, com material com qualidade um pouco inferior. Vamos verificar, gente, a diferença das favelas para essas construções. Essas construções são os condomínios particulares. Geralmente, os condomínios particulares são construções mais afastadas da região da cidade, são condomínios mais afastados daquele centro movimentado ali. Nesses condomínios particulares, são casas de luxo, casas bem espaçosas, com piscinas, com área de lazer, com local para prática de esportes, com academia. Nesses condomínios particulares, só entra quem é autorizado ou quem é morador. Tem uma portaria própria, tem condomínio particulares, gente, que chega a ter ruas, né, dentro desses condomínios. Chega a ter controle de trânsito também. Então, existem condomínios particulares que são imensos. Aqui, próximo a Belo Horizonte, a gente pode citar como exemplo, né, de um condomínio particular bem famoso, de um condomínio fechado, o Alphaville, tá bem? Finalizamos, então, a nossa aula, né? Finalizamos sobre a divisão da cidade. Nós vimos que a cidade ela pode ser dividida em função das suas características, em função da sua composição, né? Como ela é estruturada. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, página 88, 89, 90, 92 e 93. Não precisa fazer na página 92 a parte 2, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.